Olá, é com imensa satisfação que estou aqui gravando as aulas para vocês. É claro que certamente gostaria de estarmos todos aqui presencialmente, mas em razão desse momento ímpar que estamos vivendo, nós vamos fazendo dessa forma até retornarmos aí presencialmente. Então, o conteúdo que nós vamos continuar é sobre a matéria de reconvenção. Por quê? Porque o conteúdo que foi trabalhado com vocês foi até contestação. Foi aquele material que os senhores leram, viram o objetivo da contestação, que a contestação é uma resposta do réu, que o réu tem um prazo de 15 dias para poder fazer a sua defesa, e que essa contestação ela não representa apenas o ataque quanto ao mérito, mas é possível também na contestação alegar questões processuais, que são as denominadas preliminares, que estão lá no artigo 337 do CPC. Então, ali foi a peça principal da resposta do réu, que é a contestação. Então, em regra, hoje, quando eu sou citado, vamos supor o réu, ele é citado, ele não é mais citado para se defender, como acontecia no CPC anterior. Hoje, o réu, em regra, ele é citado para comparecer à audiência de conciliação. Se nessa audiência de conciliação não for possível o acordo, ou seja, for infrutífera a tentativa de composição, o réu ele sai intimado para, em 15 dias úteis, apresentar a contestação. E essa contestação, como nós estávamos falando, ela não... É óbvio que quando eu falo que é contestar, a maioria dos senhores iriam responder que contestar é refutar mérito, é contrariar os fatos do autor, é questionar o que está na petição inicial. E está certa a resposta. Mas não é apenas isso. A contestação, além desse foco, claro, dito aí como principal, a contestação também serve para questionar vícios processuais. Por exemplo, uma nulidade da citação, um problema de legitimidade, uma questão que poderia ter sido debatida lá por indeferimento e que não foi visto no momento da análise do juiz, e que agora, com a defesa do réu, o juiz consegue analisar. Então veja que a contestação, embora tenha o objetivo claro, questionar o que está na inicial, nela o réu também pode trazer questionamentos processuais que denominam-se preliminares e estão todas elas inscritas no artigo 337 do CPC. Mas isso foi tarefa de casa dos senhores. Foi dado o material e agora nós vamos continuar essa linha de raciocínio falando do instituto chamado reconvenção. Vamos lá. A reconvenção, eu posso dizer que ela está ali também como uma resposta do réu. Ela não é propriamente uma defesa, como nós iremos ver, porque a reconvenção, embora ela seja autônoma, a reconvenção ela deve ser feita dentro da própria contestação. Então, quando o réu tiver por objeto reconvir, ele terá que fazer essa reconvenção dentro da própria contestação. Mas, professor, para que serve a reconvenção? É um contra-ataque, senhores. É uma forma do réu ter o direito também de processar o autor, mas ao invés de entrar com uma nova demanda separada, ele aciona o autor, a pessoa que está processando ele, dentro daquele mesmo processo. Então a reconvenção, o próprio nome já diz, é uma ação. É uma ação do réu contra a pessoa que está processando ele, que é o autor, no mesmo processo. Então, no caso, o réu foi processado, ele tem a oportunidade de se defender na contestação, ele vai questionar questões processuais, ele vai questionar questões de mérito,
Mas vamos supor que esse réu ele entende que, na verdade, ele tem algo a receber do autor. O autor está processando ele, mas ele vai, peraí, o autor está me processando? Quem, na verdade, tem a receber do autor sou eu. Eu é que deveria ter sido o autor. Então, ao invés de eu abrir uma demanda de cobrança ou reparação em autos apartados, o que eu faço? Eu aproveito esse processo, já que ele me processou, eu vou aproveitar esse processo e vou questionar esse direito que eu entendo de, na verdade, poder receber da parte autora. Então é uma possibilidade que o autor tem de contra-atacar. Por isso, está ali, reconvenção, o conceito, um contra-ataque. Então é uma forma do réu contra-atacar. Agora, esse contra-ataque, embora tenha autonomia, ele não é uma peça separada. A reconvenção é feita dentro da própria contestação. Então, como que isso ficaria estruturado? Excelentíssimo senhor, da vara X, aonde está correndo a demanda, eu qualificaria as partes, colocaria, né, a sinopse fática, as preliminares, se tivesse, porque eu estou fazendo uma contestação, as preliminares, depois o mérito, e na sequência, aí viria da reconvenção. Então é uma maneira que o réu tem, na própria contestação, de poder contra-atacar o autor, porque ele alega que, na verdade, ele tem o direito a receber dessa pessoa que está processando ele. A pessoa que entra com a reconvenção é o reconvinte, e quem sofre a reconvenção é o reconvindo. Então é como se ficasse duas ações em uma só. Uma entre autor versus réu, e outra do réu reconvinte face ao autor reconvindo. Tá? É claro que nós vamos ver essa questão, mas em regra o juiz resolverá tudo em uma única sentença, ok? Mas vamos lá. O artigo que aborda esse instituto chamado reconvenção é o artigo 343, que eu vou ler de forma pautada aos senhores, porque ele tem vários parágrafos, para que nós possamos compreender a sistemática processual. Então vamos lá. Artigo 343. Na contestação, olha lá, ó, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então tá lá, é lícito ao réu na contestação fazer questionamento do seu direito que ele entende ter em razão do autor. Mas também existem critérios. Para o réu poder reconvir, devem ser seguidos determinados critérios. Tá? Porque, embora ela tenha autonomia, e nós vamos trabalhar essa questão, mas eu já gostaria de adiantar essa questão aqui dos critérios, dos pressupostos. Para eu poder entrar com uma reconvenção, eu devo seguir determinados requisitos. Não é eu, fui processado, também vou processar o autor. Não, não é assim que funciona. Para eu poder reconvir, primeiramente, o ponto que eu estou querendo contra-atacar o autor tem que ser conexo com a minha pretensão. Então vejam, vamos ver o oposto disso. Uma pessoa está me processando por um acidente de trânsito. Meu vizinho. O meu vizinho alega que eu fui dar ré em meu veículo e acertei o veículo dele.
Então ele entra com uma ação cobrando o veículo porque alega que eu danifiquei o veículo dele. Perfeito. Mas como eu sou vizinho dele, há um ano atrás eu havia emprestado um cheque para ele. Um cheque que é quase no mesmo valor que ele está cobrando a reparação do veículo. Aí ele entra com ação contra a minha pessoa. Aí eu falo, vou reconvir. Porque ele está cobrando 10 mil do acidente de trânsito, mas ele deve 10 mil de um cheque para mim. Aí não. Aí não. Sabe por quê? Porque são fatos distintos. Não há conexão. Um fato é um acidente de trânsito, é um dano material, e outro fato advém de um descumprimento contratual. Uma questão relacionada ao cheque. Aí não tem como. Aí não dá para reconvir. A reconvenção só é possível se for sobre a mesma questão, sobre o mesmo assunto, tá? Aí tudo bem. Então em um contrato de locação, então a pessoa, o locador entra cobrando o inquilino, e o inquilino por reconvenção alega que naquele contrato já havia feito uma compensação. Aí tudo bem. Aí o que acontece? Nesse caso, estamos falando da mesma relação jurídica. Agora, no primeiro exemplo que eu citei, não há conexão. Então, se não há conexão, não há o que se falar em reconvenção. Então, o réu, ele pode reconvir? Pode. Desde que aquilo que ele pretenda discutir tenha relação com a ação que está sendo proposta contra ele. Então, esse é o primeiro pressuposto. Conexão com a ação principal. Para que também aconteça e justifique-se a reconvenção, é necessário que o juiz tenha competência para julgar as duas relações. Eu não posso, por mais que talvez até tenha vínculo, eu não posso fazer um pedido ao juiz que não tenha a mesma competência da ação do autor. Vamos supor um exemplo. Estou a serviço no pátio da empresa, vou dar ré em meu veículo e acaba ali acertando o veículo do meu patrão. O meu patrão vem nervoso, acaba falando coisas que são desnecessárias, me ofendendo, entrando quase numa linha de assédio, e fica toda aquela questão. Aí o que ocorre? O meu patrão, veja que a relação é a mesma ali. O meu patrão, ele pega e entra com ação querendo receber os danos materiais, do prejuízo que eu supostamente causei no veículo dele. Aí eu falo, mas lá naquele mesmo dia do acidente, ocorreu um dano moral. Ele falou, lá dentro da empresa, ele falou isso. Eu não vou poder questionar, porque a competência para debater danos morais oriundos de vínculo de trabalho é na Justiça do Trabalho. Então o juiz civil, nesse caso, ele não teria competência para julgar essa reconvenção, porque, embora tenha conexão, a competência para julgar danos morais oriundo de vínculo de trabalho seria do juiz trabalhista. Então veja que nessa situação também não seria cabível a reconvenção. Então eu só posso reconvir por hora. Primeiro, se houver conexão, os fatos têm a mesma relação jurídica, e segundo, se o juiz tiver competência para julgar as duas questões que estão sendo debatidas. E terceiro requisito, é necessário que haja uniformidade procedimental. Tem que haver uniformidade procedimental. Nós já falamos sobre isso, vocês estão no terceiro ano, e já vimos lá que existem espécies de procedimento. Processo tem 2, execução e conhecimento. E no processo de conhecimento tem 2 ritos. O rito comum, que é aquele que a gente sempre trabalha no quadro, que tem a fase
postulatória, saneadora, instrutória, decisória. É um processo que tem uma forma de amadurecimento um pouco mais longa, a dilação probatória é maior. Então esse procedimento ele é chamado de procedimento comum. Vai ter que amadurecer essas 4 fases, tem mais produção de provas. E existe um outro procedimento, chamado de procedimento especial, que é aquele que usa as peculiaridades de uma ação. É o caso da ação monitória, das ações possessórias, ação de prestação de contas, ação de consignação em pagamento. Todas essas ações são consideradas de rito especial. Então, para eu fazer a reconvenção, a regra é que haja também essa uniformidade procedimental. Se eu estou sendo processado pelo rito comum, em regra eu só posso fazer uma reconvenção se for do rito comum. Eu não tenho como ali fazer uma reconvenção de rito especial. Ele está entrando com uma reparação de danos, eu vou aqui, por exemplo, a uma monitória. Opa, são ritos diferentes. Embora haja situações que eu até poderia fazer com ritos diferentes, mas desde que eu renunciasse para o procedimento do rito comum. Então, eu vou fazer uma reconvenção de rito especial numa ação que nasceu rito comum. Olha, até poderia, se houver possibilidade procedimental. Mas aí eu renuncio o procedimento especial em benefício ao procedimento comum. Ok? Aí eu poderia, sem problema algum. Então vejam que os pressupostos são esses. Eu preciso, para poder reconvir, eu como réu, hoje na aula que eu sou réu, eu como réu, para eu poder fazer a reconvenção, tem que haver conexão, competência e uniformidade procedimental. Agora, vendo essas questões, é interessante aqui nós falarmos da autonomia propriamente dita. O que significa a autonomia da reconvenção? Senhores e senhoras, a autonomia da reconvenção quer dizer que vamos supor que uma pessoa me processou e eu fiz a minha reconvenção. Depois o autor desiste da ação. A minha reconvenção continua. A minha reconvenção é autônoma. A minha reconvenção vai até o final. O juiz vai proferir a sentença dessa reconvenção. Ou então, o juiz recebeu a petição inicial, a contestação com a reconvenção e entendeu em extinguir, ou indeferir, ou julgar improcedente aquele pedido da inicial, do pedido do autor. A reconvenção, se não tiver nenhum erro, ela vai continuar. Ela continua. A reconvenção ela é autônoma. Aí vai focar a análise do juiz, a produção probatória apenas no objeto da reconvenção. Então, mesmo que a parte autora, depois ele entrou com a ação, a outra parte reconviu, eu vou desistir. Ele pode desistir. Ele pode pedir não tem problema. Só que a reconvenção continua. Porque a reconvenção, ela é autônoma. Ela tem autonomia. Nós havíamos lido o caput do artigo 343, que conceituou o que é uma reconvenção. Agora nós vamos ler 2 parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, para contextualizar a nossa aula. Vamos lá. Então, parágrafo 1º do artigo 343 do CPC. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então é o mesmo prazo da contestação. Então ele vai ter 15 dias. Só que tem um detalhe aqui. Provavelmente, os senhores detectaram. Como o autor será intimado da reconvenção? Como? Através do seu advogado. Não tem necessidade de ser como a citação, de ir lá por AR ou por... Não, porque quando a
reconvenção é apresentada, as partes do processo já estão com seus advogados constituídos. Então a intimação vai ser feita pelo advogado, pelo procurador. É muito mais rápido. Vai lá no Projude, intima, abre o prazo e está resolvido o problema. O advogado tem lá os 10 dias, né, que eu já ensinei para vocês, para abrir a intimação. Abriu a intimação, conta-se os 15 dias úteis, que é a regra do CPC. Então já é intimado pelo advogado, porque as partes já estão, a relação jurídica já está formada. Por isso que quando o réu faz a reconvenção, que é uma ação, então é como se o autor tivesse que contestar. Ele vai ter que contestar essa reconvenção. Só que daí ele é intimado na pessoa do seu advogado. E o prazo, 15 dias normalmente. Vamos para o parágrafo 2º. A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do seu mérito, não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, a reconvenção vai continuar normalmente. Então, caso venha a ocorrer um motivo para a extinção da ação principal, a reconvenção ela continua. Por que ela continua? Porque ela é autônoma. Perfeito? Bem, então vimos lá o seu conceito, a sua autonomia, os seus critérios, e agora nós vamos para a legitimidade. Né? Como funciona a questão da legitimidade? Quem pode reconvir? O réu, claro. Aqui, não sei até que ponto, né, a gente... Mas olha aqui, ó. Reconvenção, de réu, são, de ação. Olha lá, ó. Reconvenção. Então é uma ação do réu. Olha lá, ó, que legal. Ação do réu. A reconvenção é uma ação do réu. Então, em regra, é o réu que vai ter legitimidade para fazer a reconvenção. Bem, mas vamos supor que sejam vários réus. Pode ser apenas um deles. Ou todos. Não importa. Pode ser um réu só. São 3 pessoas foram processadas. Apenas uma delas. Ou então, 3 autores processaram um réu. O réu pode reconvir apenas em relação a um deles. Isso aí, sem problema algum. Mas desde que siga aqueles 3 critérios. Tá? Tem que ter, o juiz tem que ser competente, tem que haver conexão e uniformidade procedimental. Bom, então, a legitimidade não tem muito segredo. E aqui, é claro, chega aquele momento, né, que eu menciono, sempre já falei isso com vocês. O aprendizado ele é interessante, através desse método aqui, o professor vem, expõe, aula expositiva, mas esse ainda é um método passivo. O método ativo é o senhor, depois de assistir esse videozinho, e eu espero que os senhores assistam esse vídeo aqui, né, sem acelerar, quero que os senhores ouçam, curtam, né, o vídeo da maneira, né, normal, sem colocar lá aquele negócio de acelerar 10%, sim, não, quero que os senhores, né, aproveitem esse momento com o professor Marcos. Aí os senhores vão terminar de assistir o videozinho e vão ler a obra. Tem que ler, senhores. Tem que ler, tem que buscar, senão, infelizmente, eu vou falar, vai dar uma sensação, eu tô dominando, e vai chegar depois, você vai ver que não é bem assim. Então, ouviu o que o professor falou, e estudar, até porque aqui a gente sabe que não tem como esgotar todo o assunto. Então, busquem sempre aprender, né, igual a reconvenção, de forma autônoma também. Mas vamos lá, vamos prosseguir.
Bem, procedimento. Qual é o procedimento da reconvenção? Ó, ela vai seguir os mesmos requisitos da petição inicial. Artigo 319 do CPC, tá? Então, o artigo 319 fala que tem que ter endereçamento, qualificação das partes, fatos e fundamentos, pedidos e requerimentos, valor da causa, reconvenção da mesma maneira. Lá na contestação, ela vai ter que ter o básico ali para poder ser recebida pelo juiz. E além disso, como mencionei, ofertada na contestação e, em regra, ela será julgada na mesma sentença da ação principal. Só não será julgada na mesma sentença que a ação principal se ocorrer aquilo que eu mencionei, do autor ter desistido da ação, do juiz ter entendido pela improcedência liminar do pedido, ou por juiz ter entendido pelo indeferimento. Aí são outras questões. Mas, em regra, tanto a sentença da ação principal quanto a ação da reconvenção, elas são julgadas simultaneamente, ok? Então, tá lá. Então não é uma peça autônoma, não é uma peça apartada, ela é julgada dentro da própria, ela é apresentada dentro da própria contestação e, né, a ação principal e a reconvenção costumam ser julgadas simultaneamente, ou seja, na mesma sentença. Reconvenção da reconvenção. Professor, que é isso, professor? Meu Deus, reconvenção da reconvenção? É possível. Ou seja, eu fui processado, fiz uma reconvenção, aí na minha reconvenção, que é uma ação, o autor que já entrou com a inicial, ele pode contestar ela e também fazer uma outra ação. Tudo é julgar isso aí depois, né? É analisar, vir uma situação, mas é possível. Ok? É possível. Então, vamos supor, a pessoa me processou, eu fiz a minha contestação e a minha reconvenção. Ele vai ser intimado para impugnar minha contestação e para contestar minha reconvenção. Aí, ao contestar a minha reconvenção, além de tudo, ele traz uma reconvenção. A lei permite. É possível. É claro que o juiz vai fazer a análise, né, de admissibilidade, mas é possível. Exceto na ação monitória. Procedimento monitório já vem taxado que não admite reconvenção da reconvenção, tá? Então, isso é uma questãozinha que pode cair numa prova, num concurso, tudo. Então, não se admite reconvenção da reconvenção no procedimento monitório. Nos demais procedimentos seria cabível, mas sempre sob a análise do magistrado, ok? E para finalizar a nossa aula de hoje, um ponto interessante que eu achei, né, por bem trazer a vocês, é que lá na Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, né, Lei 9.099 de 95, não cabe reconvenção, tá? Então, se você for processado lá no juizado, você não pode reconvir. Oh, professor, mas que injustiça! Você não vai poder reconvir. E aí? Não pode. Ah, professor, então se a pessoa me processar lá e eu tiver algo para discutir contra ela, eu não posso rebater? Eu não posso contra-atacar? Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que lá não cabe reconvenção. Mas a Lei 9.099 encontrou uma solução para isso, que é o chamado pedido contraposto. Então, embora no juizado, na Lei 9.099, não caiba a reconvenção, então se eu for processado no juizado, alguns chamam de pequenas causas, né? Ah, a pessoa fala que eu bati no carro dela. Ah, o professor me ensinou que não pode reconvir. Não, não é isso. É e não é. Eu não posso fazer de fato a reconvenção, mas eu vou poder fazer o pedido contraposto. Como que é o pedido contraposto? É a mesma essência da reconvenção. Eu vou pegar na contestação, só que eu vou fazer apenas um pedido. Não há necessidade de toda essa estrutura da reconvenção, não se torna uma outra, né, demanda propriamente dita. Então, o pedido contraposto é um sistema mais reduzido, né, fragmentado do que a própria reconvenção. Então, quando a gente fala em juizado, eu vou poder contra-atacar, mas não pela reconvenção.
Lá na Lei 9.099, no artigo 31, diz que eu posso fazer o pedido contraposto. É a mesma regra também, tem que ter a uniformidade procedimental, a competência, da mesma forma. Então, eu finalizo a nossa aula com esse detalhe importante, que na Lei 9.099 não se admite a reconvenção, mas o artigo 31 dessa mesma lei permite o pedido contraposto. Foi uma imensa satisfação poder retornar com vocês, mesmo que distante, mas tenho certeza que esse momento passará e nós estaremos logo, logo novamente presentes. Até mais.